Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do terceiro ano. Hoje adentraremos um mundo de mistérios e lendas milenares, enquanto exploramos a rica tapeçaria da mitologia egípcia. Nós vamos mergulhar profundamente nos rituais, símbolos e crenças que moldaram a vida dos antigos egípcios e ainda ecoam em nossa própria realidade. Eu sou o Alan, estou aqui com o Wallace, Henrique, professor Henrique, Antônio, Herbert, Daniel e Richard. E gostaria primeiramente de começar apresentando nossos convidados, que são o professor Henrique, formado em História e Filosofia, e o professor Daniel, formado em História e Filosofia também. Bom, para começar, vou passar a palavra para o professor, para ele se apresentar um pouco, falar da formação dele. Por favor. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Henrique, sou aqui professor no Colégio Souza Gouveia já há 2 anos. Sou professor de História, Filosofia, Sociologia, Projeto de Vida, INP, basicamente uma carta coringa. Minha formação é em História pela FMU, em Filosofia pela Unixul. Estou muito feliz pelo convite, agradeço já de antemão a todos, do grupo, ao Daniel, ao professor Daniel, meu colega estimadíssimo. E vamos lá, eu vou participar no que eu conseguir contribuir. Legal. Então, para começar, eu gostaria primeiramente de apresentar o tema e também informar o espectador sobre o que a gente está falando. E você poderia explicar para a gente o que é o Egito em si? Cara, definir o Egito é uma coisa difícil de primeiro momento, porque a gente estava até brincando aqui antes de começar a gravar. Porque seria areia, deserto, pirâmide, múmia. Geralmente o pessoal coloca Egito como isso. Mas o Egito, na verdade, ele é um país, um território que se forma aí no século XIX por conta da divisão na Conferência de Berlim. Conferência, de pegar aqui, eu fico nervoso um pouquinho, gente, sabem disso. Conferência de Berlim, isso aí. Na Conferência de Berlim, no final do século XIX, e isso vai se tornar de fato um Estado nacional após 1950, que é quando eles se livram da dominação inglesa. Mas daí que vem, né? O Egito, ele é muitas coisas, dependendo de para quem você pergunta. O Egito pode ser, de fato, Egito, país, Estado nacional. O Egito pode ser parte da África, o Egito pode ser parte da Europa, o Egito pode ser parte do mundo árabe. Depende muito de qual momento e para quem você pergunta isso. Então, dependendo da trajetória histórica do Egito, né, desde a sua formação na antiguidade como Império Egípcio, os faraós, que vai ser mais o nosso foco hoje, passando pela questão dos egípcios sob domínio romano, depois sobre o domínio árabe, domínio turco-otomano, inglês, e partindo agora que é o Estado Nacional. Então, por isso que eu falo que o Egito, às vezes, não é tão simples de definir quanto que a gente acha que é. Ele é um país, uma cultura multifacetada que acabou sendo construída a partir dessas conexões entre povos e entre culturas, e que está aí já milenar, como você bem falou. Então, acho que o Egito pode falar isso, é muito relacional. Certo, legal. Algum comentário? Não, por enquanto não, só agradecer, né? Não tive a oportunidade no começo de agradecer o professor Henrique, que se dispôs aí a estar presente com a gente hoje, colaborar nesse trabalho, e acho que eu gosto dessa ideia também, especialmente de pensar no Egito como uma civilização. Tipo assim, acho que quando a gente pensa a partir de uma civilização, aí a gente começa a abrir bastante o tema para diversas coisas que vocês vão trazer aí na conversa de hoje, né? Sim. E puxando um pouco para essa parte da mitologia egípcia, né? A gente gostaria de saber um pouco sobre os deuses, né? Que são uma grande característica dos egípcios. Eles tinham crença em vários tipos de deuses, um para cada coisa da natureza. Que são Ra, Osíris, Ísis, Anubis e Horus, os principais. E a gente queria saber um pouco dos seus principais papéis e características que você trouxe pra gente. Certo. Gente, as sociedades politeístas eram uma bagunça. Para facilitar no começo da conversa. Uma grande bagunça porque
a gente para pra ver, você vai encontrar um deus para literalmente cada coisa. Aí, porque tem o deus da morte, ok. Osíris, o deus do submundo. Show. Dentro dele tem Anubis, o deus da morte. Aí quando você vai entrando nos detalhes, você vai vendo que existe literalmente para cada definição de morte, às vezes. Para cada definição de morte, para cada perspectiva do que é o pós-vida. Então a gente vai entrando nessa questão dessa bagunça. Mas você falou bem, esses são os principais. Eu colocaria mais um, que é o Seth, que é o deus do deserto, que é o irmão de Osíris na mitologia. Mas sobre a questão da mitologia egípcia, a gente entra em uma questão muito forte, que é esses povos politeístas, eles só eram politeístas porque cada cidade tinha a crença em um deus. E cada população no começo, cada civilização tinha uma crença em alguns deuses. E quando foi se tendo essa questão da unificação do Egito em um império, em um reino, você vai pegando um novo território, um novo povo, e esse povo vai falar assim, eu tenho crença no Deus X. Como você é politeísta, você não tem por que excluir aquele Deus do seu panteão. Você fala, ok, então, se você tem um Deus da morte, eu tenho um Deus da morte, então o seu Deus da morte vai ser de uma morte natural. O meu vai ser de, sei lá, uma morte por batalha. Então, por isso a gente tem essa miríade, essa composição tão grande de deuses, que o pessoal até brinca que seria um deus para cada grão de areia do deserto, praticamente. Então, quando você vai analisar, existe esse grande número de deuses. E para um público mais infanto-juvenil até, entrando na questão de cultura pop, uma série de livros, uma trilogia no caso, que é muito interessante para ver essa diversificação de deuses, é do autor Rick Riordan, que é As Crônicas de Kane. São 3 livros que falam sobre uma aventura infanto-juvenil que tem relação com mitologia egípcia. Que está no mesmo universo lá de Percy Jackson, que tem dos gregos, mas eles focam no Egito. São 3 livros muito divertidos, recomendo todo mundo a ler, porque quando você vai ver, quando eles vão pro submundo, eles encontram os deuses antigos que ficaram em desuso, porque não são os mais famosos. Aí você vai vendo que essa composição dos mais famosos, os mais pop, eles são só a ponta de um iceberg muito mais fundo. E vocês? Em termos de deuses, assim, essa questão do politeísmo, o que vocês acham, assim, O Henrique acha uma grande bagunça, o professor Henrique acha uma grande bagunça. E vocês, o que vocês acham? Eu acho que essa parte da bagunça mostra a complexidade que era a estrutura do Egito em si. A maioria das civilizações, elas eram regidas pela questão do governo, uma figura central, mas o Egito, ele também tinha a parte da crença, então o governante, entrando mais na parte do faraó, ele também tinha uma ligação com essa parte da espiritualidade, da mitologia da época. Então é uma coisa que está introduzida na sociedade egípcia de uma forma desde há muito tempo. E as explicações mitológicas, elas estão presentes para explicar diversas coisas. Praticamente toda a questão da sociedade egípcia, ela gira em torno do mito. E essa parte da organização social da parte do faraó é muito interessante também dizer que ele está diretamente ligado a essa parte espiritual. É como se fosse um deus na Terra para eles, então é bem interessante essa parte. Mostra uma complexidade muito ampla, né, na parte dela. É como se cada coisa que acontecesse ou que tivesse presente na sociedade deles tivesse um deus para isso, né? Eles costumam ter essa característica de colocar um deus para cada coisa, ainda mais juntando várias gerações de egípcios chegar nos deuses que estão hoje. Eu não gosto muito da palavra bagunça, sabe? Tipo, porque eu acho que ela pensem assim, se a gente chegasse para a civilização antiga egípcia e falasse para eles se eles querem ser monoteístas, eles nem saberiam o que é isso. Tipo, então acho que o professor Henrique trouxe uma coisa muito interessante, que é a gente pensar nessa questão da unificação. Você não tem um mundo unificado ali, você tem pequenos reinos, assim, tipo, que pertencem a um grande império. Então a função de um deus, para além de explicação do mundo, para além da questão espiritual, para além de todo um sentido produzido, você tem a ideia de ele serve para organizar a vida social. Então assim,
Me parece muito razoável, assim, você ter bastante deuses, porque você tem tantos deuses quanto cidade, quanto expressões de cultura, quanto nessa organização dessa bagunça, assim, né? Tipo, Sim. é uma bagunça organizada, eu acho que essa questão dos muitos deuses, assim, né? Pra realidade deles faz sentido. Faz muito sentido. Exatamente. Acho que não só a parte dos deuses, de muitos deuses, mas o próprio território do Egito teve grande parte grandes épocas em que o território era dividido. Teve situações que o Egito foi governado por 2 faraós. Então essa questão da diversidade é muito presente na cultura. É algo bem bacana disso. Afinal, antes do Egito se tornar um império unificado, ele era separado entre o Baixo e o Alto Egito. E mesmo depois, antes de Roma, teve essa questão política muito forte também. Então eu usei o termo bagunça porque eu sabia que ia gerar algum desconforto aí em alguém. Mas se a gente pensar na nossa perspectiva de uma sociedade praticamente, né, monoteísta, com base cristã, a gente fala que é bagunça porque pra gente é muito simples. É um Deus e é aquele Deus. Mesmo Sim. que essa simplicidade se torne complexa a partir das vertentes diferentes. Com santo, sem santo e por aí vai. Então, falando um pouco mais sobre isso, cada um desses deuses tem a sua própria história, cada um serve para uma coisa, e cada um tem vários mitos intrigantes, né? Você poderia compartilhar alguns desses mitos que destacam as trajetórias desses deuses e a influência deles na sociedade? Vou falar de 3 casos, vai. Falar sobre a, entre aspas, família real da mitologia egípcia, né? Osíris e Seth, os irmãos. Ísis, a esposa e irmã de Osíris, porque isso é uma coisa importante, tá, gente? Sociedades politeístas, a sua mitologia sempre tem essa questão de irmãos, esposa e irmã e tal, que acaba se tornando muito forte. E o filho, né, de Osíris e Ísis, que é Horus. Então eu vou contar uma única narrativa que envolve esses dois. Legal. Osíris seria um faraó, né? Ele seria o líder do Egito. Nesse momento antigo até, quando a gente vai falar sobre mitologia, né, o Daniel até pode complementar essa questão, a gente fala muito sobre as histórias antes do tempo, antes do que eles chamam de história de fato. Então, por isso são mitos. A gente só tem essa questão metafísica até, pode falar isso. Que Osíris era um líder político, tudo, com Ísis, sua esposa, e o Seth, ele seria um outro líder. Se a gente parar para ver a história do Egito, o Alto e o Baixo Egito. É o que acontece. Osíris, uma vez, ele faz uma festa, e Seth estava irritado com o irmão, e queria tomar o poder para si, de todo o Egito. Então ele decide embebedar o seu irmão e matar ele. Então Seth vai lá, mata o irmão, enterra ele em um lugar às margens do Nilo. E Ísis, desesperada no dia seguinte, vai procurar seu marido, não consegue encontrar, briga com Seth e decide então sair e procurar Osíris. Nesse momento, Seth ele acaba meio que dominando todo o Egito e sendo esse domínio desse deus do deserto, né? Então, pegando numa questão, poderia ser uma referência a algum momento de grandes tempestades de areia e tal. Se a gente pegar a questão do que esse mito simbolizaria para aquela população. Enfim, aí enquanto isso, Ísis estava procurando seu marido e ela não conseguiu encontrar nas margens do Nilo. E por todo lugar que ela passava, as flores floresciam porque ela sempre ficava cavando as margens do Nilo e tentando encontrar. Quando ela estava chegando perto, Seth decidiu pegar o seu irmão e esquartejar ele em pedaços para dificultar a procura de Ísis. É pesado. E quando Ísis ela consegue reunir os pedaços do seu marido, ela coloca ele em um sarcófago. Nesse sarcófago, a ideia dela era ressuscitar o seu marido. Só que faltaram algumas partes importantes. Se não me engano, tinha faltado um pé e o órgão genital dele. Por ele ser um homem e a questão do poder político estar relacionado à masculinidade, a falta desse órgão genital leva ao quê?
ele não poder mais ser faraó. Então Osíris acaba sendo mandado, né? Ele acaba indo para o submundo para se tornar o rei dos mortos, junto com sua esposa. E Seth fica reinando. O filho deles, que é Horus, decide se rebelar contra seu tio, por ódio, por vingança. E ele luta contra Seth e consegue derrotar ele e unificar o Egito de fato. Se a gente parar para pensar de novo na questão histórica do Baixo e do Alto Egito, quer dizer, Alto e Baixo, porque segue o Delta do Nilo, a gente vê o quê? A história de Menes, o primeiro faraó, que unificou o Egito a partir de uma guerra. Tanto que, isso, gente, no Google vocês encontram bem fácil essa imagem. A coroa do faraó, ela é a unificação da coroa do faraó do Alto e do Baixo Egito. É a junção das duas. Então, essa história, se a gente parar para ver, ela conta sobre a origem do Egito unificado. E se a gente parar para ver a questão de Ísis procurar a margem do Nilo, seu marido, e a partir de onde ela anda nascer as plantas, e ela ser uma das deusas da fertilidade, né? A gente vê que Ísis, na verdade, é uma analogia ao Nilo. Quando o Nilo ele tem do período de cheia, é quando ele consegue fazer nascer as plantas, a agricultura, que permite que o Egito exista. Não matou, não vou lembrar agora quem falou isso daí, mas é uma personalidade da Grécia ou de Roma, que fala que o Egito ele é a dádiva do Nilo. Não consigo lembrar quem falou isso, não sei se o Daniel lembra, mas é um dos líderes políticos da Grécia ou de Roma, que fala que o Egito ele é a dádiva do Nilo. O Egito seria essa dádiva de Ísis. Então, e dentro disso também a gente vê a questão do sarcófago, que acaba sendo uma figura importante para a gente imaginar o Egito após tantas histórias de múmias e a questão do luxo que é você ver um sarcófago completamente de ouro para, por exemplo, enterrar uma pessoa, né? Você sepultar uma pessoa. Então a gente vê nessa história simples, divertida, quando a gente para ver, todos esses significados para a população egípcia. Então acho que essa é a história mais curiosa para poder seguir essa linha no tempo que a gente tem. Porque tem muitas outras, Tem mas muita essa coisa, Legal. Eu acho interessante dessa história, porque no meio dessa história a gente vê a diferença de como é contada a história. Porque ele não contou desse jeito a história, mas ele conhece lá de outro jeito. Mas só que dá na mesma direção, que é o Horus não é... O Seth acaba organizando uma festa e chama seu irmão. Isso. E como presente, ele pediu para certos criar uma caixa e falou que quem coubesse dentro dela direitinho seria o dono daquela caixa, até que ele pede pro seu irmão entrar. Assim que ele entra, o Seth manda fechar, trancar e acaba jogando nas águas do Nilo. Que aí sim vem resultando a morte dele e a esposa de Osíris, certo? Que vai à procura dele pra... E na procura dele fala que ela derrama lágrimas e acaba causando enchentes e dá essa diferença de histórias, mas que no final dá a mesma coisa, que o Seth vai lá, abre a caixa, esquarteja ele, separa as partes do corpo dele, mas eu não sabia dessa parte do pé e da genitália masculina. Mas eu acho sensacional essa questão da tradição oral na antiguidade, porque para pra pensar, são milenares essas histórias. Sim. E assim, é óbvio que assim, é um telefone sem fio, então assim, você vai ter muitas versões. Mas o que eu acho mais impressionante é que o cerne, o principal ali da história se conserva, sabe? Tipo, a ideia também da questão da genitália, de você assim... O poder, acho que uma coisa que a gente tem que ter sempre em vista, o poder na antiguidade, aliás, o poder na antiguidade não, o poder em todo o tempo da história. Até hoje. Ele precisa ser legitimado. Tipo, então assim, é uma forma de você falar assim, tá vendo? Ele não pode ter continuidade no governo, na dinastia, dele. Não pode. Então assim, agora precisa realmente de um só para unificar e tal, e vai fazer muito mais sentido. Então, essa ideia do mito como uma explicação com elementos fantásticos,
para você explicar a realidade. Assim, eu acho sempre um mito fantástico. É por isso que ele é extremamente ainda presente hoje. Em diversas tradições nossas, o mito é fundamental ainda para organizar, inclusive, as nossas vidas hoje. Né? Sim. Não à toa, nessa questão que eu falei também, que eu me lembrei, muito bom essa extensão, porque, de fato, você vai encontrar diferentes formas por conta dessa característica oral. Horus, seguindo a mitologia, ele é o primeiro faraó. E os faraós, a partir dele, seriam umas reencarnações dele na Terra. Não à toa a gente tem alguns amuletos como o Olho de Horus, que, por exemplo, encontra ele o quê? Em pirâmides, em locais de grande poder político ou religioso. Então você vai encontrando esses amuletos relacionados a ele, né? O interessante dessa questão do Olho de Horus que foi através da guerra contra o Sete, em busca de vingança, que Sete acaba arrancando o olho esquerdo de Horus e aí se transformou em amuleto e vem se falando até hoje. Fazer só uma questão, um comentário assim sobre algo que foi muito falado nessa parte da história do mito, da história da mitologia egípcia, é a questão do Nilo. As margens do rio Nilo foi muito citado. O Nilo, ele é muito importante na história da formação da sociedade egípcia, não só na parte do mito, mas também de toda essa estrutura. E é muito interessante você ver que todo o mito egípcio, ele tem, de certa forma, uma relação com a questão do Nilo. Por conta da época, toda a economia em si, ela era girada em torno da sociedade. Então essa parte do Nilo é muito forte e é muito interessante você ver como o mito está relacionado à parte da vivência deles mesmo. Não, é a primeira vez na história que a gente tem que a humanidade, alguma civilização, consegue superar minimamente a questão da subsistência. Por conta da vida do Nilo. Mesmo as civilizações deixando de ser nômades, ela ainda era extremamente dependente do bom humor climático. Então e não dominava as técnicas da agricultura tal, né, naturalmente. Então, o Nilo, hoje a gente podia ficar aqui um caminhão de 5 dias horas só falando sobre o Nilo. falando da importância do Nilo, de como ele muda realmente a história da humanidade mesmo, porque o Egito vai influenciar todo mundo, ele vai mudar a história da humanidade, porque o Nilo traz vida. O Nilo permite, é a primeira vez que o ser humano tem tempo de pensar em outras coisas para além da própria existência e segurança, da subsistência e segurança. Então, aí você tem uma grande evolução em várias áreas da cultura egípcia que depois vai influenciar todas as outras ali por conta de um rio. Então, assim, simbolicamente é bastante significativo a questão do Nilo mesmo, né? Legal. Você tinha falado um pouco sobre os faraós. Queria fazer uma pergunta sobre eles. Eles tinham certa relação e tinham um papel importante na relação justamente com os deuses egípcios, certo? Certo. Você poderia falar pra gente como essa relação ela se desenvolvia e quais eram as implicações políticas e religiosas? Assim, foi o que o professor Daniel já adiantou. A forma de você legitimar o poder do faraó era a partir da mitologia, do mito. A forma, muitas vezes, que a gente legitima uma figura política é a partir da cultura. A gente não pode dissociar uma sociedade da sua cultura. Falar, essa sociedade, por exemplo, o presidente, ele é legitimado apenas pela Constituição. Não. A gente Ele pode ser um mito também, né? A gente teve uma Constituição em 1889 que não legitimava de fato um presidente, porque a gente só vai ter a consolidação da República no Brasil. Estou pegando o Brasil como exemplo para ser uma coisa mais clara. A gente vai ter a legitimação da República no Brasil de fato com Vargas. Até lá, ainda tinha muitos movimentos monarquistas que falavam não, porque esse negócio aqui é uma bagunça, porque você só tem poucas pessoas no poder, não mudou nada e tal. Então, só depois de 40 anos, praticamente, 35 anos, que a gente tem uma república no Brasil, que se é construída uma cultura, de fato, republicana. E é a mesma coisa que a gente vai ver os povos antigos. O faraó, na implicação política principal ele tem um poder total e pleno pelo fato de que ele é um deus na Terra. O faraó é Horus. E Horus, ele é essa figura
mítica, como a gente comentou já, que libertou o Egito de Seth, que, de novo, poderia ser essa figura que, se Seth seria o deserto e seria essa tempestade de areia constante, então pode ser que seria tipo uma questão de instabilidade, porque a tempestade de areia mata a da plantação. Então, se quando o Horus chega e isso acaba, chega o quê? A estabilidade. Chega a estabilidade e o progresso que a gente falou sobre o Nilo. Então, essa questão política é isso, é você legitimar e você colocar que, sem o faraó, essa loucura, essa destruição de Seth voltaria. Então, tem essa questão. Quanto à questão religiosa, a gente pode colocar o faraó sendo bem anacrônico, né? Como uma questão meio a um absolutismo onde o rei não é só o rei que tem uma ligação com a igreja, mas ele é um rei que também é líder religioso. Apesar de você ter os sacerdotes, eles estão abaixo do faraó. Porque, de novo, o faraó é um deus. Ele não é uma questão como, ele foi escolhido por Deus como os reis medievais. Ele é um deus. A relação de Deus do faraó é tipo de brothers, né? Porque o cara é Deus também. Ele é Deus Assim, também. então tá numa relação de igualdade. Exatamente. Então, acho que essa seria a principal implicação. E como uma cultura é uma coisa consolidada, é uma coisa estrutural, as pessoas não vão questionar. Porque é uma coisa que, você nasce sabendo, você cresce sabendo, e não vale a pena você questionar. Sim. Mesmo quando você é escravizado, é tipo, ok, você não vai questionar. E você nem sabia que você podia questionar. Exatamente. A gente olha isso daqui, de hoje, né? Na A gente época, sabe que é uma sim, possibilidade, existe outro mundo, né? É um mundo além do que você vive. Então, acho que seria mais essa questão mesmo. Certinho. Comentário? Eu tava esperando alguém falar da Bíblia, ninguém falou, eu vou falar, caramba. Que, Fala você, né? você sabe mais de Bíblia Não, do que não é por isso, mas é por conta dessa. Você falou do deserto. Lembrei, o deserto é fundamental. Além dos egípcios ser importantíssimos, né, na história dos hebreus, se entrelaçarem com as histórias aí. Você tem esse símbolo, essa imagem do deserto na Bíblia, ele sempre é uma ideia de provação. Então é interessante também você pensar como símbolos. Em tempos e em culturas diferentes, eles terem tipo, uma certa proximidade. Isso é Tipo, muito assim, legal. toda vez que tipo, lá o povo hebreu passou tempo no deserto, Jesus passou um tempo no deserto. Você precisa passar um tempo no deserto, você precisa passar um tempo de provação para você poder ser aprovado. Justamente assim, a partir de agora está legitimado a liberdade dos hebreus, a partir de agora está legitimado a trajetória, o ministério do Cristo. Tipo, por quê? Porque ele passou no deserto, ele passou pela prova, tipo, tá aprovado. Então essa ideia de deserto é extremamente... A cultura antiga egípcia e a cultura antiga em si, ela é extremamente de símbolos, né? Extremamente simbólica, aponta, tipo, para alguma coisa o tempo todo. E é legal, pegando essa questão, porque a Bíblia, o cristianismo, ele se torna essa potência, essa força motriz que é hoje, porque a Bíblia é um livro que, apesar de ser um livro religioso, ela tem fundamento histórico. Eles trazem questões históricas, personagens históricos, para poder construir a narrativa cristã, e isso acaba dando também uma legitimidade ao próprio cristianismo. É aquilo, enquanto os outros eram mitos antes do tempo, né, antes da história, o cristianismo ele se encontra na história. Você pode não encontrar restos de Jesus porque ele é o só os céus, tudo bem, mas você sabe quem foi Pôncio Pilatos, você sabe quem foi, por exemplo, Nabucodonosor, que está dentro da Bíblia. Esses personagens todos eles existiram. Então aquilo se eles existiram e a gente tem prova, a gente pode ter algo que a gente não consegue provar e que a gente tenha fé. Então isso é muito legal. Muito bom. A simbologia é muito forte, né? Toda essa questão dos símbolos é... Por isso que eu acho que uma das coisas mais que foram fundamentais para a passagem da cultura egípcia foi a parte do registro mesmo. Eles têm toda a questão do papiro, tem a questão dos hierógrafos que foram fundamentais para a gente tentar entender, né, como funcionava a sociedade da época, a complexidade, o papel que os escribas tinham em registrar. O domínio da tecnologia, não é pouca coisa, né? Para registrar tudo isso aí. Bom, vocês estão falando de símbolos e simbologias, amuletos, essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Você pode falar, talvez, os símbolos mais conhecidos ou mais importantes, mais icônicos, e como que eles eram usados no dia a dia
egípcios? Tá? De símbolo, eu lembro de 3. O olho de Horus, que a gente comentou já. O Ankh, que é aquele símbolo que parece meio que uma cruz, só que em cima tem um símbolo meio oval. E o outro seria o duas asas, uma mulher com asas, que simbolizaria Ísis. Já vou adiantar que eu vou ser bem raso nessa questão de símbolo, porque eu mesmo não sou um grande conhecedor dessa parte simbólica egípcia. Mas... Oi? E o gato? O gato era O mais gato também, questão de divindade que ele pegava. por conta de Assemelhava. Bast. O gato também é outro bem grande, mas, assim, sabe por que o gato é tão importante? Tem uma cidade no Egito, que era mais pro fim, acho que do Alto Egito, que quando eles chegaram, era muito comum os gatos lá. E tanto que a deusa protetora da cidade era Bast. E assim, eles falaram, olha só, pessoal, tem um monte de gato aqui em templo religioso, em templo político. Pô, mas por que aqueles? Os gatos, eles estão aqui, a gente gosta deles, eles... Tipo, os gatos, eles matam ratos, eles matam bichos que podem trazer doenças. Por mais que eles não soubessem na época isso, acabava sendo uma consequência. Você tinha um gato, você tinha menos rato, você tinha menos peste. Peste, no caso, não é peste negra, mas peste, criaturas indesejadas. Então eles mantinham os gatos próximos. Aí quando os egípcios foram lá, falaram, mano, legal isso aqui. Eu acho que eu vou pegar pra mim. Pô, vamos fazer aqui bem bolado? Vocês se unem a gente, esses gatos aqui a gente vai levar pra gente também, então eles acabam se difundindo no Egito e acabam virando esse símbolo de prosperidade. Por quê? Porque você não tem mais peste, você não tem mais rato andando por aí porque o gato mata. Então isso é uma coisa legal. O Ankh, ele é o símbolo da vida. Então, se a gente parar pra ver, a gente falar sobre secretismo religioso, né? É impossível a gente falar sobre trajetória simbólica sem falar sobre cristianismo. O Ankh, gente, ele parece uma cruz. Foi ele, tá vendo? Não foi eu? O Ankh, ele parece um pouco uma cruz. Então, por que isso? A cruz, ela é um símbolo tão simples em questão de imagem mesmo, que quando eles vão difundindo isso pelo mundo, é fácil você relacionar com alguns símbolos. O martelo de Thor, o Ankh e diversos outros, porque é só você pegar um negócio que é um T, ou que é um T com um negócio em cima, e você falar, olha, isso aqui é parecido com isso. Sim. Então você quebra uma barreira, que é a barreira do não vou. Agora, tipo, se a cruz é algo que simboliza a vida, ressurreição, essas coisas, mais a parte da história de Jesus, e o Ankh é vida, então essas coisas são similares. Aí vai ficando mais aceitável para um povo se tornar cristão a partir disso. Sim. Não, já que você falou, agora eu posso falar. Tipo, ele que iniciou a conversa toda aí. Eu não quero me estender nisso, mas é que eu não deixei de enxergar isso ele falando e eu enxergando essa questão de você ressignificar os símbolos. Você aproveita o símbolo de uma cultura e ressignifica. Naquele filme sobre o tráfico negreiro, Amistade, acho que é de 99, 98, na década de 90, final de 90. Retrata sobre a questão dos escravos trazidos para o continente norte-americano, e uma cena muito incrível lá, que os escravos são cristianizados, só que você pensa assim, caramba, como que eles são livremente cristianizados? Por quê? Você fala assim, caramba, mas foi essa religião foram os cristãos que escravizaram eles. E um dos escravos identifica, tipo, o mastro do navio com a cruz, assim, tipo, e ele entende, aí ele começa a folhear uma Bíblia ilustrada lá, e ele começa a ler a história de Jesus do Jesus histórico, como se fosse a história do povo africano, sabe? Tipo, então essa ideia de ressignificar símbolo na cultura, na religião, na história, tipo, a gente faz isso o tempo todo, assim, sabe? Tipo, nós estamos falando dos símbolos egípcios, provavelmente significava uma outra coisa para eles na época, sabe? Sim. Tipo, e ele vai ganhando, conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando recebendo outras influências. Ou seja, o outras símbolo que a gente coisas. vê hoje talvez tenha um significado completamente diferente. Com tipo, certeza. 100 anos atrás.
Lembrando que um símbolo, óbvio, definições básicas, assim, ele é uma linguagem, a linguagem não é estática, a linguagem é viva, então ela está se modificando o tempo todo, né? Então o símbolo tem que se E ela é modificar. interpretativa. Completamente Assim como um texto, né? interpretativa, Por exemplo. assim como um Inclusive, texto. nessa questão que você falou de símbolos com coisas diferentes, a cruz, gente, tem duas formas básicas pra gente ver a cruz. A cruz, apenas a cruz, o símbolo, né? O Tzinho com a parte pra cima, e a cruz com Jesus. Se a gente pega o período medieval, esses dois símbolos eles vão estar em constante mudança e participação para simbolizar coisas diferentes. A cruz, sem nada, significa vida, significa ressurreição. Então, tipo, você pega o pessoal no fim da Idade Média, começo da Idade... Quer dizer, no fim da Idade Antiga e começo da Idade Média, a cruz, sem Jesus, é muito usada, porque a ideia de, olha, vamos renascer aqui como uma nova sociedade cristã. No final da Idade Média, com a crise do século XIV, morte, fome, peste, guerra, que cruz a gente vê? Com Jesus, porque é o martírio, é aquela ideia de realmente de provação. Então é aquilo, ó, estamos passando por esse martírio para sair daqui como algo melhor. Então, essa questão do símbolo é muito forte. E é a mesma coisa no Egito. É muito difícil a gente definir como esses símbolos eram lá atrás, porque a gente pode acabar se perdendo em uma tradução. A gente só sabe ler hieróglifos, escritas egípcias, por conta da Pedra de Roseta, que é uma pedra que tinha grego, egípcio, eu acho que... Egípcio não, grego e hieróglifo, eu acho que lá tinha uma coisa assim, não vou lembrar agora exatamente. Mas aí depois eles foram vendo que, ó, é o mesmo texto, então isso aqui em hieróglifo quer dizer isso. Então, a gente acaba perdendo um pouco dessa questão de tradução, Certo. não só pela língua, mas pela cultura ser extremamente diferente. Pegando uma parte de mitologia, a própria mitologia egípcia coloca que antes de ter o mundo existia o caos, que era a Python, a serpente do caos, que a gente entende como, nossa, deve ser uma coisa parecida com coisa ruim que a gente tem dentro do cristianismo, porque é caos. Mas, gente, caos é a falta de ordem, caos não é uma coisa ruim. O caos é o que antecede a ordem. Então, Python, né, a Python, ela não é uma coisa ruim, ela era só uma coisa natural disso acontecer. A desordem, aí acontece a ordem, os deuses nascem, e daí começa a surgir o mundo. Então, a gente tem essa questão cultural, que é a gente vê uma criatura do caos e fala, não, porque isso daí é uma coisa ruim, é uma coisa demoníaca, que não é, gente, é puramente algo de uma outra cultura, uma cultura politeísta que está diferente do nosso eixo de bem e mal, nosso eixo maniqueísta. Não adianta tentar entender uma mitologia com bases das suas crenças. Das suas Com base na crenças. nossa crença. Isso é anacronismo. Não dá pra gente tentar encaixar alguma coisa no nosso mundo, né? Sim. Querer produzir sentido aqui no nosso mundo. E mesmo assim, aquilo, tipo, nós não somos. A gente sempre está sendo anacrônico. A gente sempre vê o passado, vê a mitologia do passado, a cultura do passado, com os olhos do presente. Só que o nosso trabalho, né, eu falei isso, né, como um profissional também da área de história, né, como historiador, pode ser assim, que um trabalho meu em sala de aula, meu quando eu estou produzindo alguma coisa de pesquisa eu sou anacrônico puramente dito. Porém, eu tenho que me afastar o máximo possível do anacronismo. Só que se afastar quer dizer que eu preciso tentar o máximo possível não ser, mas eu sempre vou ter um pouco de mim, porque é impossível eu me descolar da minha cultura também. Sim. Então acaba tendo essa questão, aí eu tenho só que ser um pouco mais tolerante e entender que eu vou errar. Só que o negócio é entender que errou, onde errou, e mudar. E entender os limites, né? Entender os limites. Tá sempre limitado. Sim. Agora mudando um pouco de assunto, falando dos festivais e rituais, que como eles eram um povo religioso, eles com certeza tinham rituais para deuses, esse tipo de coisa. Você poderia mencionar algum? Você lembra assim? Só um comentário em cima dessa parte dos festivais, essa questão do mito em si. Voltando um pouco no símbolo, só um símbolo interessante, a parte da balança, que dá um gancho para a questão da vida pós-morte, que está relacionada a essa parte dos Exatamente. festivais também. A vida pós-morte tem um grande papel na cultura egípcia, é bem interessante.
puxar um pouco nessa parte Mas também. será que não tem o papel na nossa cultura também? Também. Tipo, vida após a morte, eu acho que é uma questão de a gente falar que é uma coisa importante para os egípcios, para os gregos, para toda a cultura, gente. Eu acho que os egípcios foram Sim. uma das primeiras Sim, civilizações a darem um tempo para falar sobre isso, né? Então, Eu acho que a gente, infelizmente, não vai conseguir falar nem metade do que a gente estava pretendendo hoje, que o tempo acabou se estendendo bastante, então a gente já precisa pensar aí, infelizmente, vou cortar o barato aí, de pensar aí nessa questão Então aí, vamos de mais alguns minutos aí pra gente pensar na parte de encerramento. Tá bom. Mas só aproveitando que o comentário do Wallace, sim, que a gente tem notícia, é a primeira vez na história, na antiguidade egípcia, que você tem a ideia de vida após morte, inclusive com o livro dos mortos, assim, a gente tem essa notícia que é a primeira vez que e é uma pena, porque a gente vai falar muito disso, porque parem para pensar, ó, a gente só consegue, a gente falou do Nilo, da questão de subsistência, tipo de assim, ó, pô, beleza, o de hoje tá garantido, então assim, ó, a gente só consegue vislumbrar a vida para além vida quando a gente tá de barriga cheia. Tipo, quando você tá com fome, tipo, quando você tá preocupado, se você não sabe se você vai comer amanhã, como era a condição, e eu não tô falando de uma questão que eu falo sempre da questão atual, mas não é isso. É a questão das condições pré-históricas lá mesmo, de você precisar ser exclusivamente dependente da natureza. Você tá andando, você não tem que parar e pensar. Hoje você come, você não sabe quando você vai comer de novo. Então assim, ó, você não tem tempo de pensar na vida, você tem além vida, você tem que pensar na sua. Então é justamente o Nilo traz essa ideia, né? Se você dorme em uma clareira e alguém morreu, você tem que continuar andando. Você não vai parar e pensar, vou enterrar essa pessoa. Tá aí, morreu, beleza, vamos andar e a vida segue. Teve uma alpinista aí famosa que deixou aí, você viu? Saiu andando, deixou o guia lá e saiu andando numa montanha aí. Mas é uma outra história. Então tá bom, por fim a gente vai finalizar falando um pouco sobre hoje em dia. A mitologia egípcia ela continua a ser uma parte influente na cultura atual, certo? Você poderia falar pra gente como que essa mitologia é preservada e reinterpretada nos dias de hoje, justamente com base na nossa crença atual, talvez? E também poderia falar depois quais são alguns exemplos de suas persistências na cultura contemporânea? Vamos lá. Primeiramente, uma coisa importante, gente. Cultura, história, só começa a ser preservada no século XIX. Antes disso, ela é constantemente modificada dependendo do governo que está. Então, tem o Rei Tal. O Rei Tal ele vai modificar a narrativa histórica para si. O Rei Tal vai modificar a narrativa histórica para si. A partir do século XIX, que a gente começa a ter a ideia de estados consolidados, e muito sim, aí chega a parte da república, para de ser uma monarquia, a gente começa a ter a ideia de vamos fazer centros de preservação histórica. Porque a ideia a gente não pode ficar com que a história ela mude a partir de quem está no governo. Senão, um povo nunca vai ter história. Uma história ela tem que ser, até mesmo para poder ter essa questão de identificação de povo, a história tem que ser única. Não à toa, quando a gente vê o Brasil, a gente vê o apagamento de diversos locais na história, na nossa história, e a gente foca em alguns locais específicos, mas esse papo para outro dia. Certo. O Egito, pegando especificamente o nosso caso, ele vai ter, de novo, a sua narrativa histórica modificada, como eu falei. Primeiro, como parte importante de Roma, depois como parte integrante dessa África exótica, aí depois vai ser parte, quer dizer, a África exótica, depois a África perigosa, muito parecido os dois, na parte dos árabes. Aí vai ter a visão do Egito como África, né? Sim. E nunca o Egito como Egito. A gente tem essa perspectiva de preservação histórica do Egito após a Revolução Egípcia como Gamal Abdul Nasser. O Nasser é praticamente o pai do Egito moderno. Ele é bem criticado pelo Ocidente, pelas potências como a Inglaterra e tal, porque ele bateu de frente com a Inglaterra, bateu de frente com Estados Unidos, com a França. Quando ele falou, após o período imperialista, falou assim: vou fazer um projeto nacionalista.
Então, por exemplo, ele pegou empresas empresas que utilizavam mão de obra, matéria-prima, território, tudo egípcio, que era que era de outro lugar, que era de outra empresa, por exemplo, inglesa, vai falar, isso aqui agora é meu, eu vou nacionalizar isso. É do Estado e é do povo egípcio. Então ele tem esse papel de nacionalização, ele tem esse papel também de olhar e falar, a gente não vai mais ser saqueado. A nossa cultura não vai mais ser saqueada. Existe uma brincadeira que fala que as pirâmides do Egito, elas só estão lá porque elas são grandes demais para ficar em qualquer museu lá em Londres. Porque toda a cultura, todos os objetos de cultura egípcia foram saqueados e foram mandados para Londres, para a França. E isso por conta da perspectiva pré-criação desse pensamento, né, nacional, desse pensamento de preservação de história. Então o Nasser ele vai falar, eu vou trazer a perspectiva de história para o meu povo. É nossa história, é nossa cultura. O Egito não vai mais ser definido apenas como parte de um grupo muito maior. O Egito vai ser definido como Egito. Então, muito da questão da mitologia egípcia ser colocada em evidência vem desse projeto. Que é aquilo, ok, então, se a nossa mitologia é rica, por que eu não posso divulgar ela de uma forma que eu fale, é nosso? As pirâmides, então, vários programas de fomento de turismo para o Egito para poder ver as pirâmides, ver a esfinge, por aí vai. Então a gente tem essa questão importante do Nasser para isso, né? Para essa construção da identidade do Egito como povo e como cultura. Sobre como que ela é influente, gente. O Egito ele é visto ainda como exótico. O Egito é visto como esse lugar que, olha, você vai ver as pirâmides e a esfinge, e a gente vê as imagens, muito como por exemplo, aqui no jogo do Assassin's Creed. Sim. A gente acha que o Egito hoje é isso ainda. Sim. É essa paisagem. A gente esquece que, por exemplo, o Cairo é uma cidade como qualquer outra. O Cairo é a capital de um país. E assim, ninguém vai achar que manter uma forma, vou colocar aqui entre aspas, né, primitiva, entre várias aspas, que tipo de primeira mesmo, de primeira civilização, para sempre. As pessoas precisam de tecnologias, precisam de casas modernas, precisam estar à frente no tempo, como todo mundo está. Então, assim, essa perspectiva do Egito como exótico é o que vai fazer a gente imaginar o quê? O Egito dessa forma que a gente vê. O Egito como esse lugar, e ele é bom e ruim para o próprio Egito. É bom porque fomenta turismo. É ruim porque a gente apaga o que é o Egito. A gente pega essa questão das múmias, né, esse monstro clássico de filme. A múmia ela é um monstro porque a gente vê esse tipo de sepultamento e a gente acha esquisito a pessoa preservar o corpo de um cadáver. Na nossa cultura você bota no caixão, bota debaixo da terra, deixa lá. Esquece. Para eles era tipo, não, a gente vai preservar o corpo, fazer todo um processo para o corpo estar o quê? Ainda preservado depois de muito tempo. Isso por conta das crenças, né, de pós-morte, que a gente estava comentando bem por cima. Então, nessa questão do, olha, que coisa esquisita, olha essa questão dos gatos, a pirâmide, essa maravilhosidade. O Egito, não à toa, ele é visto como um ponto praticamente de chegada de qualquer conquistador grande. Sim. Não à toa Napoleão, quando chegou no Egito, ele se maravilhou. Porque, não sei se tá certa essa palavra, mas ele ficou maravilhado. Porque ele falou, tipo, olha, eu estou aqui pisando em milênios e milênios de história. Napoleão foi assim, Hitler queria ser assim, de certa forma. Então, assim, sempre essa questão do Egito como um ponto do, olha só, eu estou num lugar que é milenário e tal. E, tipo, a gente olha o Egito, então, como uma imagem construída do Ocidente. Sim. E não o Egito como uma imagem que eles constroem de si. O Nasser começa esse processo e ele continua de uma forma muito complicada. 2020, 2021, no meio da pandemia, teve lá a transferência das múmias, né,
de um museu que ficava, acho que de um lado no Egito, eles compraram de algum museu de fora, não vou lembrar agora o contexto exato, e a passagem deles pro Museu do Cairo. E assim, foi uma festa, foi assim, passou na TV, tá todo mundo adorando, e com uma trilha sonora usando instrumentos egípcios, e tudo isso muito bem feito, muito bem estruturado para construir essa imagem, e de novo, de uma cultura que era deles. Quando o Ocidente viu, muitos acharam que isso daí era um ritual para trazer as múmias de volta. Não era, gente, era só uma forma de você respeitar a sua própria cultura. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, escola de samba no carnaval, lá nas competições. É uma forma de celebrar a cultura. E a gente vê isso de uma forma complicada. Então a gente vai ver que o nosso fascínio, né, nosso interesse aí pela mitologia egípcia, pelo Egito, é sempre o fascínio da imagem que o Ocidente constrói do Oriente, né? Pegando um gancho do Said, que era um escritor, sociólogo, tudo, que fez um livro que ele fala sobre isso, sobre como que o Oriente ele é uma construção principal do Ocidente. E é isso, a gente tem essa imagem a partir disso. Só um comentário assim, eu acho legal para dar uma parte mais pro encerramento mesmo. Ele falou sobre essa questão da cultura egípcia estar sendo armazenada nas questões francesas, inglesas, mas o que eu acho que é mais interessante, os egípcios eles acreditavam muito no pós-morte e de certa forma, independente de você acreditar ou não, eles não estavam tão errados, porque a cultura deles é falada até hoje, o que permitiu que tivéssemos conversas como essas. Então Sim. a cultura ela se mantém em algo muito amplo, é muito interessante você poder falar disso até hoje de uma forma tão grande. Sim, e de uma certa forma, não vou falar que foi bom esse saqueamento, porque não foi, mas muito do que teria sido esquecido às vezes foi armazenado. Não acho que eles tinham que ter feito isso. Acho que poderiam ter feito um museu lá no Cairo mesmo, ao invés de levar tudo para Londres, tudo para o Louvre. Mas essa perspectiva de preservação é o que eu falei, ela é muito recente. Não à toa a gente vê que as pirâmides, se você chega perto, elas estão desgastadas. Na própria Roma, o Coliseu, as ruínas do Coliseu, aquilo é porque durante séculos e séculos e séculos todo mundo pouco se ferrando. Por que vai ser daquilo? Tipo, tá lá. Eu já não falei que esse cara, ele sempre fica do lado dos imperialistas? Mas Já falei, já, né? Aí, ó. para com isso daí. Não fui eu, ó. Para Vocês com tiram isso suas conclusões aí, ó. Para com isso daí. É isso, gente. É isso, então. Gente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. É isso, finalizamos por aqui, Mitologia Egípcia. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim.